Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. Nessa semana, nós estamos meditando uma passagem de São Paulo Apóstolo na carta aos Efésios, na qual São Paulo vai nos afirmar para que nós nos lembremos de que somos filhos adotivos de Deus e você precisa entender bem o que significa sermos adotados por Deus no seu grande amor. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, e também a compartilhar este vídeo com as pessoas que você sabe que amam a palavra de Deus. Vamos ao vídeo. Para você que gosta de acompanhar a reflexão, eu te convido a abrir a sua Bíblia lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos de 1 a 5. Nós precisamos nos lembrar que São Paulo está falando para uma comunidade que ele conhecia muito bem. Afinal, São Paulo, na sua segunda viagem missionária, passou por Éfeso e morou lá por volta de aproximadamente 3 anos. Éfeso ficava na região que hoje nós conhecemos como a Turquia, um grande centro da Ásia Menor. Um lugar de filósofos, um lugar de paganismo também, mas um lugar onde a comunidade cristã crescia, uma comunidade sedenta da palavra de Deus. Então São Paulo apóstolo vai dizer assim aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados, progredi na caridade segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças, porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo apóstolo está na carta aos Efésios, especialmente nesta passagem, nos dando um exemplo prático de como deve ser a vida do cristão. Porque ele nos convida logo no início dessa palavra a sermos imitadores de Deus. Imitadores de Deus porque somos filhos. Veja, o cristianismo vai trazer uma grande novidade, que é trazer para os relacionamentos entre os homens e Deus toda aquela situação familiar, pai, filho, irmão. Nós podemos pela primeira vez chamar a Deus de Pai e encontrar em Jesus Cristo aquele caminho, aquela intermediação entre o Pai e os seus filhos, tornando-nos todos irmãos e formando-nos um só com Cristo Jesus. E nós assim o faremos porque somos, segundo São Paulo, filhos muito amados. Você há de se lembrar que Jesus disse que nós devemos ser perfeitos como nosso Pai é perfeito. E São Paulo dá continuidade a essa ideia. E para que nós possamos entender melhor essa nossa condição de filhos, São Paulo, nesta mesma carta aos Efésios, lá no capítulo 1, versículos de 5 a 6, vai nos explicar melhor dizendo assim: no seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por ele no bem-amado. Então, São Paulo apóstolo está dizendo que nós somos filhos na condição de filhos adotivos. E eu quero lembrar você que na antiguidade a filiação de sangue possuía um laço de afetividade muito menor do que aquela afetividade que era estabelecida com o filho adotivo.
Quando se dizia que um filho era adotivo, se imaginava então que esse filho tinha uma relação de amor profunda, porque esse filho foi escolhido, muito superior às relações de sangue. E é por isso que São Paulo vai dizer que nós somos filhos adotivos, querendo mostrar que existe um amor que nos escolheu nos amar. E por isso o laço de afetividade que Deus estabelece conosco é ainda superior ao laço que ele estabeleceria com o filho natural. Ora, mas todo filho, ainda que adotivo, criado pelo seu pai, haverá de imitá-lo em tudo, não é verdade? Esse filho haverá de falar como seu pai, haverá de caminhar como seu pai, terá um modo de pensar direcionado geralmente como seu pai, porque ele vive com esse pai, dentro da própria casa. Ele sabe como seu pai pensa, ele é orientado pelo seu pai. Muito da visão de mundo que ele tem é uma visão que começa pelos olhos do seu pai. Então São Paulo está dizendo que eu e você, como filhos muito amados, filhos adotados nesse amor de Deus, nós devemos corresponder a esse amor. Essa passagem vai nos trazer uma parte muito prática de como ser filhos de Deus. E São Paulo vai nos exortar para que nós nos afastemos de tudo aquilo que nos coloca longe desse amor de Deus, que faz com que, se nós formos vistos lá fora, não sejamos identificados como filhos do nosso Pai. Então São Paulo vai dizer para que nós deixemos a fornicação, a impureza, a avareza, e ele vai aqui nos lembrar que esse tipo de coisa, na verdade, é uma idolatria dentro da nossa vida. Porque se você parar para pensar bem, o que é uma pessoa avarenta, se não uma pessoa que coloca o dinheiro sempre acima de tudo? E também o impuro, se não aquele que coloca as suas paixões e as suas vãs expectativas mundanas, carnais, acima de tudo. Tanto o avarento quanto o impuro colocarão as suas paixões e aquilo que se tem como mais importante acima de tudo, em tudo aquilo que faz. Ele vai pensar segundo as suas paixões, ele vai falar segundo as suas paixões e haverá de se comportar também segundo elas. E Jesus quer que nós pensemos como Ele, falemos como Ele e que nós nos comportemos como verdadeiros filhos de Deus. Ele vai ressaltar que nós devemos deixar de lado as conversas levianas e aquelas teorias vãs que às vezes nos enganam tão facilmente. Vai dizer também que, em vez disso, deve haver nos nossos lábios ações de graças. E aqui a palavra ação de graças no grego está usada como Eucaristia, que também é lembrada como a última ceia em que Jesus celebrou com os seus discípulos. Nós devemos ter nos nossos lábios sempre uma atitude de agradecimento e devemos nos lembrar disso. Ações de graças em lugar das conversas levianas que não nos constroem, que não fazem de nenhum ambiente um ambiente melhor. Também devemos nos lembrar que lá na carta aos Gálatas, São Paulo vai dizer que o Espírito Santo que está entre nós, ele clama Abba, Pai, chamando Deus de Pai. E dentro de nós existe uma parte que sabe de quem nós somos filhos. Dentro de você existe uma parte que sabe a quem você pertence. E é por isso que nós tantas vezes caímos na tristeza quando vivemos uma vida tão longe de Deus, porque nós no fundo sabemos a quem pertencemos. Ora, se nós sabemos a quem pertencemos, nós devemos levar uma vida à altura daquele que nos ama. À altura daquele que nos formou, devemos sim nos esforçar para viver uma vida de resposta ao amor de Deus, contando que o Espírito Santo haverá de nos dar força, haverá de nos renovar, haverá de nos deixar mais sensíveis todas as vezes que nós entristecemos o coração de Deus. Mas haverá também de colocar nos nossos lábios ações de graças. Por isso nós queremos no dia de hoje agradecer pela ação de Deus no meio de nós. Agradecer porque nós somos filhos, porque Deus nos escolheu. Deus não olhou para a terra e disse assim, eu vou escolher um povo para mim. Não, Deus se revelou a todos os povos.
A todos ele se revelou, mas inicialmente houve um povo que quis fazer aliança com ele, então ele fez aliança com esse povo. Mas na sua obra de redenção, de salvação, ele tratou de fazer com que essa boa nova, com que as suas leis, os seus preceitos fossem espalhados por toda a terra, porque Deus tem um coração grande, Ele ama cada um de nós. Que esse amor hoje faça você se lembrar que a sua vida vale muito, que você tem muito valor para Deus e de que com o Espírito Santo é possível caminhar numa vida na qual nós poderemos ser, sim, reconhecidos por aí como verdadeiros filhos de Deus. Fique com Deus e até mais!